E aí pessoal, aqui quem está falando é o Aquiles, sou um dos membros da Kraken Academy e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a funcionalidade das listas, tuplas, sets e também dos dicionários. Mais especificamente esse vídeo aqui vai ser para explicar para vocês como funcionam o set, uma lista gerada com set e uma lista normal. Mas futuramente a gente pode falar também sobre os dicionários ou sobre as tuplas. Mas nesse vídeo a gente vai dar para você uma noção geral. Inclusive tem uma coisa bem bacana também que eu gostaria de anunciar para vocês e vamos trocar aí para uma outra tela para poder mostrar para vocês qual que é a novidade também do vídeo de hoje. Preste atenção aí. Então pessoal, a novidade do vídeo de hoje é o nosso novo parceiro, a Square Cloud. Se você não sabe o que é, para que funciona um serviço de nuvem, a gente vai mostrar para vocês agora. Assim que a gente entra aqui na plataforma da Square Cloud, a gente pode ver que a intenção deles é potencializar a sua presença online com o poder do Square Cloud. O que eles fazem? Aqui eles têm várias funcionalidades que a gente pode poder se aproveitar dela. A gente pode dar uma olhada aqui em cima, tem os planos, tem o serviço, dá para fazer o download. E o que é importante que eu julgo mencionar é, no caso, o atendimento ao cliente, que eles fazem o mais rápido possível. Inclusive vocês podem baixar o Discord, acessar o Square Cloud também pelo Discord para tirar suas dúvidas com o suporte deles. É interessante a gente ver aqui também que na plataforma a gente consegue ver o atendimento ao cliente e a documentação, que também é um ponto positivo deles, a parte documental. E aqui em serviços a gente pode ver o que eles podem oferecer para a gente. Eles têm os bots, que no caso é para a gente poder hospedar bots de Discord, de WhatsApp, de Telegram, para poder fazer aquela interação de forma automática. Assim que você entra no servidor, você recebe uma resposta. Enfim, a gente pode utilizar aqui os bots da Square Cloud. Um ponto positivo também, que eu acho bacana a gente mencionar, é o Blob Storage, que é uma maneira simples e eficiente de poder armazenar os seus arquivos. Ou seja, se você não tiver espaço no seu computador, armazena na nuvem, que aí não tem problema nenhum, não vai estar consumindo seu espaço em disco e vai estar armazenado de forma segura pela Square Cloud. Com relação a site, você pode hospedar aqui a API do seu site, a dashboard, inclusive mais futuramente a gente vai trazer aqui para vocês também algum conteúdo relacionado a pentest com relação à API. Por fim, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho deles, vocês podem vir aqui em planos e eles trazem aqui para vocês quais são todas as funcionalidades que a gente pode utilizar adquirindo o plano aqui da Square Cloud. Então pessoal, quando a gente vem aqui, dá uma olhada na aba de planos, eles têm essas três opções, mas como a gente pode ver, aqui embaixo já vem escrito pra gente que eles têm novos planos mais baratos e com o dobro de recursos. Então é só a gente dar uma clicada aqui, acessar a pasta da Square Cloud, dar uma lida para poder entender como funciona o trabalho deles. E lembrando sempre, o suporte deles está ativo, está presente lá no Discord e também está ali na plataforma. É só vocês acessarem, enviarem uma mensagem e tirar as dúvidas para poder armazenar o que vocês têm, a plataforma de vocês, dentro da Square Cloud, de uma forma segura e também com preço muito bacana. Então, acessem lá e vamos conhecer. Então, pessoal, para o vídeo de hoje, eu vou trazer aqui um pequeno embasamento teórico antes da gente iniciar a prática, que é a intenção aqui da Kraken Academy, é trazer um pequeno embasamento teórico e colocar a mão na massa, para a gente conseguir ir gerando essa mentalidade, onde vocês praticam e vão buscar mais informações, vão buscar se aprimorar. Como o nosso tempo aqui é curto, estamos trazendo um vídeo na semana com relação a Python. Se a gente fosse apegar somente a teoria, a gente vai ficar muito tempo parado e a gente precisa colocar a mão na massa e praticar. Então vamos lá. Inicialmente a gente tem várias formas, vários métodos de armazenar informações em Python. As mais simples que eu julgo são essas quatro que eu separei aqui. A mais comum de todas são as listas, onde a gente consegue armazenar, alterar e trocar as informações dentro do nosso script, e a sintaxe simples dela é essa daqui. Por exemplo, a gente criou uma lista chamada lanche e dentro dessa lista a gente inseriu 4 objetos, por exemplo, hambúrguer, suco, pizza e pudim. A gente pode pedir para ela exibir para a gente somente um item dessa lista, pode pedir para ela exibir todos os itens, ou então a gente pode também alterar os itens dessa lista. Eu posso trocar, vamos supor, o hambúrguer por outra pizza, eu posso trocar o hambúrguer por um milkshake, por exemplo. As tuplas, elas são parecidas com as listas, porém elas são imutáveis. Ou seja, o elemento que tiver aqui dentro da lista a gente não consegue alterar. Por exemplo, eu não consigo trocar o hambúrguer pelo milkshake ou o suco pela batata frita. Dentro da nossa tupla, o hambúrguer vai ser sempre hambúrguer, o suco vai ser sempre suco e a pizza vai ser sempre pizza, beleza? Nos dicionários, ele já é diferente. No dicionário a gente consegue criar uma chave para aquele dicionário e atribuir àquela chave ali um valor. Aqui a gente tem, por exemplo, dentro do dicionário dados, o nome, por exemplo, queijo, e a idade do queijo é 5 anos. Numa situação normal, aqui seria Aquiles, aí na parte de idade a gente vai botar aqui 27. Dessa forma, a gente conseguiria interpretar um dicionário. Por fim, a gente tem também um set. E o set, o que seria? É uma lista, porém uma lista não ordenada, e além de não ordenada, ela não contabiliza repetições. Então vamos supor que você, profissional de pentest, está fazendo um pentest em um local. E dentro daquele local você encontrou um arquivo de textos, que no caso aqui a gente chamou de ips.txt.
Dentro daquele arquivo de texto tem vários IPs e a gente precisa filtrar aquele conteúdo para poder dar prosseguimento no nosso pentest. Então, o que a gente pode fazer? Vamos lá. Eu vou criar aqui uma lista. Vou criar aqui uma lista e vou atribuir a essa lista nenhum valor. Eu vou simplesmente colocar no colchete ela de forma vazia e a gente vai inserir conteúdos dentro dessa lista. Beleza, para fazer isso, o que a gente precisa fazer? Na aula passada, se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui para você acessar. Inclusive, o link da Square Cloud também vai estar aqui na descrição. Esqueci de mencionar, mas vocês podem acessar lá. O link que eu mencionei para vocês a respeito dos serviços que vocês podem procurar vai estar aqui na descrição também, juntamente com o link do vídeo da aula da semana passada. Então vamos lá. Eu vou dar aqui o comando de with, vou colocar um open e vou botar aqui o nome do nosso arquivo, ips.txt. Vou botar uma vírgula e vou colocar um Rzinho de read, que a nossa intenção é ler o conteúdo de ips.txt. Depois eu vou colocar a saída dele para um conteúdo que eu vou chamar esse conteúdo de texto, por exemplo. Vou colocar 2 pontos e aqui embaixo a gente precisa chamar esse conteúdo de alguma forma. Então eu vou atribuir a variável conteúdo, que é o conteúdo que está dentro do texto, como texto.read. Então, toda vez que a gente quiser fazer uma referência ao conteúdo que está dentro do texto, a gente vai chamar a variável conteúdo que ela está sendo lida dessa forma aqui, texto.read. Beleza, dessa forma a gente já consegue printar o conteúdo que está dentro de conteúdo. Por exemplo, é só colocar aqui print conteúdo e ele vai trazer para a gente o conteúdo que está ali dentro. Porém, quando a gente está utilizando uma lista, a gente pode inserir elementos dentro da lista em várias outras ocasiões. Dessa forma, o que a gente vai fazer? Imagina que eu tenho esse arquivo de IPs, mas eu tenho mais um e tenho mais outro. Conforme a gente vai descobrindo, a gente pode definir uma função com isso que está acontecendo aqui. E toda vez que a gente chamar a função, a gente vai estar inserindo o conteúdo do arquivo de texto para dentro da nossa lista. Para no final a gente fazer um print com todos os arquivos daquela lista. Mas como a gente não ensinou aqui ainda a definir função, a gente vai seguir do jeito que a gente está. Deixa eu apagar aqui esse print e a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai dar uma forma de conseguir adicionar esse conteúdo aqui dentro da nossa lista, da lista que a gente acabou de gerar. E o que a gente pode fazer? Aqui a gente pode utilizar o for para poder fazer as iterações e adicionar o conteúdo dentro da lista. Então vou fazer o seguinte, for ip em conteúdo lista.append ip. Dessa forma, o que o nosso script vai estar fazendo? Para cada IP dentro do conteúdo, e o nosso conteúdo é isso daqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai adicionar o IP dentro da nossa lista. Porém, aqui a gente vai encontrar uma dificuldade. Qual seria a dificuldade? Se eu der um print em lista, vai acontecer isso daqui, ó. A gente vai ter o conteúdo apresentado dessa forma. O que a gente pode fazer para conseguir resolver esse problema? Eu posso fazer um split, ou seja, ao término de cada IP, ele vai pular para o próximo. Se a gente abrir aqui o conteúdo ips.txt, é esse conteúdo aqui, ó. Ele está dessa forma. Então, quando a gente der um split, ele vai separar por strings cada um desses valores. Se a gente voltar aqui e eu colocar conteúdo.split, se a gente der um print novamente, nosso conteúdo ele vai estar dessa forma aqui. E se a gente for reparar, aqui a gente pode ver que a gente tem o IP 1.1.1 e ele se repete aqui, ó. Da mesma forma, o 2.2, ele está aqui, mas ele se repete aqui. Deixa eu ver mais algum aqui que se repita. Eu acho que só esse. O 1 se repete, o 1 se repete, o 2 se repete, o 3 se repete e é isso daí. Então, essa aqui seria a característica de uma lista onde para cada IP dentro do nosso conteúdo, a gente vai estar adicionando esse IP dentro da nossa lista. E como a lista não faz distinção sobre o que é igual ou não, obviamente a gente consegue fazer um filtro aqui um pouco mais à frente para enviar somente o arquivo que não for repetido. A gente pode utilizar o for também como a função if para poder resolver isso. Só que a gente tem uma outra lista que no caso é o set que a gente pode utilizar. Então deixa eu apagar isso daqui. Eu vou fazer o seguinte, na verdade, dá para reaproveitar essa parte aqui do comando. Vou botar aqui, ao invés de lista, eu vou colocar aqui lista é igual a set. Beleza. Dessa forma, a gente vai adicionar o conteúdo, só que ao invés de adicionar numa lista, a gente vai adicionar dentro de um set. E o que a gente precisa fazer? For IP em conteúdo. Aqui ele vai colocar um lista.add o próprio conteúdo, que no caso é IP.
Se aqui embaixo eu der um print em lista, a gente vai ver o que acontece. Ele traz dessa forma, ele traz o conteúdo muito aleatório porque o conteúdo está se repetindo. Então, o que a gente precisa fazer? Vou colocar um conteúdo, ponto, split, entre parênteses, a gente faz o conteúdo de novo e ele traz a nossa lista, porém, ele não traz ela repetida e de forma desordenada, porque o set ele não é uma lista ordenada. Se a gente vir aqui, ó, a gente pode ver que o 1 ele se repete, então a gente pode apagar o 1 aqui. O 3 ele se repete? Se repete. Então, deixa eu apagar o 3 aqui. O 7 ele se repete? Não. O 8 também não. O 9 também não. O 2 se repete, então deixa eu apagar o 2 aqui. O 4 ele não se repete, tá normal. O 5 também não se repete e o 6 está aqui. Então, a nossa lista fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Como vocês podem ver, ela está organizada, não repetida, porém desordenada dentro da lista utilizando o set. Então, pessoal, essa aqui foi a aula que a gente trouxe para vocês no dia de hoje, como utilizar as listas e adicionar conteúdo às listas e também como utilizar um set. E o exemplo que a gente trouxe para vocês seria durante a realização de um pentest, numa situação hipotética onde vocês encontraram um arquivo com vários IPs. E aqui a gente só se ateve à parte da programação, de que forma a gente trataria essa lista. Então, pessoal, era basicamente o que a gente tinha para trazer aqui para vocês no dia de hoje. Não se esqueçam de se aprofundar no conteúdo, a gente pega os exemplos aqui para vocês, traz um exemplo prático, porém a teoria vocês têm que se aprofundar, assim como eu estou me aprofundando nesse momento. Eu estudo Python há pelo menos uns 5 meses, 6 meses mais ou menos, então eu estou aprendendo junto com vocês, estamos fazendo esse passo a passo junto para vocês verem que é possível de fato a gente aprender e a gente prosseguir, e tudo que eu estou trazendo para vocês aqui é o que eu normalmente, rotineiramente venho aprendendo. Então, se eu estou aprendendo, estou trazendo para vocês aqui, aprendam junto comigo, se aperfeiçoem. Se tem algum conteúdo que vocês gostariam de acrescentar à aula, coloca aqui nos comentários, façam os scripts de vocês e compartilhem com a gente. Vamos seguir aprendendo juntos e vamos seguir aprendendo aqui com a Kraken Academy. Então não se esqueçam, inscrevam-se aqui no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, é muito importante, e visitem lá a plataforma da Square Cloud e acessem esse serviço em nuvem de forma segura, tirem suas dúvidas com o pessoal lá no Discord ou então na plataforma deles, que a gente vai deixar o link aqui embaixo. Um abraço e até a semana que vem.